houve o enfraquecimento do sindicato, o que trouxe a queda foi isso, né? Foi essa responsabilidade do empregado. Por quê? Porque antes as demandas não responsabilizavam nada. O empregado podia entrar com uma ação de R$ 1 milhão, né? Como eu já tive um caso assim, o empregado entrou com uma ação, colocou o valor da causa de R$ 1 milhão, o juiz achou aquilo um absurdo, reduziu para 500 mil e no final ele ganhou R$ 11 mil. Né? 2 milhões, né? 2 2 milhões. milhões. Então, assim, são situações... Isso sim causou uma queda, né? Uma redução dos processos trabalhistas. Não essa questão sindical. Isso aí não afetou, não. Os sindicatos continuam representando os empregados, continuam entrando com ações. Isso não mudou, não. Eu acho que essa é uma live bem interessante, porque eu até comentei no início, que estamos passando aí por um momento muito delicado, pandemia, né? E como a gente tem toda essa situação, as empresas estão passando por dificuldades financeiras e elas precisam agora de um apoio, de um suporte do sindicato. E aí a gente precisa entender qual que é o papel do sindicato, no final das contas, nesse aspecto, né? Então, até antes da gente continuar aqui, dá um alô aí para Franciele, para Dani Fernandes, que entraram agora. Boa noite, sejam bem-vindas, né? Mas, continuando aqui, doutora, a gente tem a seguinte situação. Será que o sindicato, ele é um aliado ou ele é um inimigo, ou vice-versa? É um inimigo ou um aliado? Então, a gente precisa primeiro entender a perspectiva. A gente entende que, de um lado, existem os interesses das empresas e, do outro lado, existem os interesses dos trabalhadores. Até parar aqui rapidinho. Alexa, para. Eu tô me sentindo agora porque eu tô com a Alexa, eu mando ela fazer as coisas, né? Quem aguenta, né? Então, mas voltando aqui. Quando a gente observa esse contexto, né, do sindicato, onde ele defende os interesses dos trabalhadores e as empresas defendem os seus próprios interesses, existe ainda a relação... Não vou colocar aqui o entendimento jurídico específico da relação de hipossuficiência para a Justiça do Trabalho. Mas vamos entender que existe um processo de hipossuficiência, por quê? De um lado, você tem a empresa, que é a detentora das decisões relacionadas ao trabalho, e do outro lado você tem o empregado. Existem empresas que são extremamente arbitrárias na hora de tomada de decisão, a forma como ela vai dirigir a sua organização, e a arbitrariedade, quando ocorre e que vai impactar diretamente no direito dos trabalhadores, aí sim entra a necessidade de você ter a figura do sindicato na defesa aí dos trabalhadores. Então, assim, eu diria o seguinte, que o sindicato, ele não é nem um inimigo e nem um aliado, mas ele pode ser um parceiro que as empresas precisam estar diretamente em contato com eles, porque eu preciso até contextualizar um pouco, trazendo em razão da reforma trabalhista que aconteceu em 2017. Que foi uma reforma, assim, acho que foi a maior reforma que ocorreu nos últimos anos. Em relação à legislação. Desde 43. Desde a década de 40. Né? Então, CLT de 43, né? Então, a maior mudança realmente que teve foi a reforma trabalhista. Então, quando a gente parte dessa premissa, muitas coisas mudaram. Eu não vou entrar aqui na ideologia política, mas a gente teve o fomento dos sindicatos nos últimos anos, quando a gente tinha o governo do PT à frente da presidência do país, e esse fomento, ele deu muita força à classe sindical. E com essa mudada, essa guinada, essa reforma trabalhista, ela veio e impactou, foi um tiro no coração dos sindicatos, porque um dos pontos que foram extremamente polêmicos e que gera ainda pano para manga para discussão até hoje é a questão do financiamento sindical, que acabou naquela época. Então, esse eu acho que é o ponto de partida para a gente entender esse contexto que nós estamos vivendo hoje em relação ao sindicato.
né? E além disso, a gente tem um outro ponto específico que, querendo ou não querendo, existe uma correlação fortíssima com a questão do financiamento sindical, que é o negociado sobre o legislado. Por quê, doutora? Qual que é o entendimento que você vê em relação a isso? Então assim, eu vou começar comentando um pouquinho daquilo que você já falou em cima, né? Que é essa relação que é mantida com o sindicato e que muitas empresas veem o sindicato somente como um inimigo, né? E na verdade não é esse o objetivo e nem essa é a melhor visão do sindicato. O sindicato ele tem que ser um parceiro da empresa, né? Claro que ele sempre vai pender para o lado dos trabalhadores, mas sempre vai ter um momento que a empresa vai precisar do sindicato, que ela vai precisar ter o contato com o sindicato, né? Então, assim, o ideal, né, não é ficar nem o amor total, nem o ódio total, mas manter uma boa convivência, manter uma boa relação com o sindicato. Eu acho que isso é muito importante, isso é de suma importância, né? Porque existem muitas situações em que a empresa ela vai depender do sindicato. Antigamente, os sindicatos, eles eram, muitos deles, potências, né? E com a reforma trabalhista, realmente, com a queda, né, dessa renda do sindicato, do financiamento sindical que vinha de uma forma compulsória dos trabalhadores, o sindicato mudou muito. Muitos sindicatos unificaram as suas sedes, começaram a se juntar para manter uma sede única, né, a ter uma redução de custo muito significativa. Então, tudo isso foi uma mudança que aconteceu depois da reforma. Só que a reforma, ao mesmo tempo que ela tirou, né, esse financiamento sindical, então, de certa forma, o poder do sindicato, né, principalmente em questão financeira, deixou o sindicato um pouco mais fragilizado, tirou a questão da obrigatoriedade da homologação, ela também deu uma força para o sindicato quando ela abriu a possibilidade de que alguns itens, alguns tópicos, né, pudessem ser negociados com o sindicato. Né? Que tipo de tópicos, que tipo de itens são esses? São os direitos trabalhistas que não são previstos na Constituição Federal. São aqueles que não são regras da Constituição. Então, o que a reforma disse? Ela fez uma lista dizendo assim, isso aqui não pode ser negociado. Todos os itens que não podem ser negociados são itens previstos na Constituição, são direitos constitucionais do trabalhador. E, por outro lado, ela fez uma outra lista que disse o seguinte, olha, isso daqui pode ser negociado. Mas como que é essa negociação? Né? Essa negociação ela é feita com o sindicato. Então, ela tem validade? Ela tem validade. Você pode negociar? Pode negociar. Como? Né? Você pode negociar desde que essa negociação seja feita através do sindicato, pelo sindicato. Por quê? Porque é o sindicato quem representa os trabalhadores. E como é que ela vai fazer isso? Né? Então, ela tem que ter uma boa relação com o sindicato para procurar e dizer, olha, eu preciso negociar esse item especificamente. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode trabalhar isso? Né? E muitas vezes isso pode fazer muita diferença para a empresa. Né? Você tem outras situações também, como questão de trocas de feriados, né? Que você pode ter que negociar com o sindicato. Então, assim, se você mantém uma boa relação com o sindicato, sempre vai ser mais fácil. Né? Sempre vai ter uma maleabilidade para essas tratativas. Agora, se você já começa uma situação em pé de guerra com o sindicato, colocando o sindicato como seu inimigo número 1, você nunca vai conseguir fazer qualquer tipo de negociação. Essas negociações elas vão ser sempre frustradas em relação àquilo que você pretende. Né? Outras empresas também sequer podem negociar com o sindicato. Por quê? Porque não cumprem com as suas obrigações trabalhistas. Então, se você não cumpre com o básico, você também não vai poder procurar o sindicato para negociar nada. Né? Assim, é engraçado, né? Porque a gente atua com consultoria, então a gente já recebeu um pepino uma vez de uma empresa que era muito simples de ser resolvido através do sindicato. Porém, a empresa ela tinha tantos outros problemas que se a gente levasse para a discussão do sindicato para resolver esse problema específico, o problema ia ser um problema muito maior.
né? Então, até para discutir isso com o sindicato, primeiro a gente precisou resolver todos os outros problemas que ela tinha. E não adianta, o sindicato, ele é uma figura que ele não pode ser deixado de escanteio, ele precisa ser incluído no processo, porque sem ele você não vai conseguir fazer as negociações necessárias. E aqui eu não estou colocando o meu entendimento em relação ao que eu acho do sindicato. Existe uma necessidade constitucional dentro do processo que ele esteja incluso e independentemente da situação. Você precisa manter uma relação. É aquele negócio, né? Eu não vou tratá-lo como inimigo, mas eu preciso tê-lo ao meu lado para buscar a conciliação dos interesses. Você pega aí esse ano de 2019, 2020, porque eu tô, na minha cabeça ainda está que a gente está em 2020, né? Mas pega o ano de 2020, com o advento aí da pandemia, foi extremamente importante que as empresas, eu pelo menos estava à frente aí de várias negociações com diversos sindicatos, então a relação que eu mantive, que eu construí junto com os sindicatos ao longo dos anos, foram assim, cruciais para conseguir negociações que foram assim, violentas, de parcelamento, de rescisão, e assim, até um ponto que eu coloco aqui agora em relação a essa questão das negociações sindicais, principalmente após a reforma, porque o sindicato está sem dinheiro, né? A grande fonte de financiamento para que ele pudesse militar e fazer suas atividades foram cortadas aí com a reforma de 2017 e já está sacramentado que você não pode fazer ela de forma compulsória. Então, se ele não tem o recurso, foi uma tendência natural que a gente até fez. A gente não foi mandinar, né? A gente não foi mandinar nem jogou tarô, mas a gente fez previsão de que os sindicatos eles iriam começar a cobrar pelos atos que eles fariam em relação às empresas, negociações que iriam acontecer. Isso lá em 2017, quando a gente estava dando treinamento sobre a reforma, a gente tratou disso. A gente falou, vai ser muito bom para as empresas ter essa autonomia para negociar. Mas se preparem, porque o sindicato ele vai deixar de ter os recursos para que ele possa atuar de forma ativa, e em cima disso vai haver uma consequência. A consequência é a cobrança que vem ocorrendo de valores para que atos, quando eu falo atos, são negociações para firmar acordos coletivos, né, aditivos a convenções coletivas. Existem alguns sindicatos que estão tendo este tipo de posicionamento, porque tem empresa que você não tem colaborador sindicalizado. Exato. E por que uma da premissa básica, que é até uma das coisas que eu conversei com um dos advogados de um dos sindicatos, olha, Marcelo, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos intervir apenas por aqueles colaboradores que são sindicalizados. Aqueles que não são, infelizmente, a gente não vai representá-los. Então, essa é a nossa postura. Não houve cobrança dele pelo ato, mas tem sindicato. Aí em contrapartida, eu tive um outro sindicato que ele faria sem problema nenhum, e pelo fato de não haver colaborador sindicalizado, ele cobraria o valor pelo ato, né? Ele faria assembleia com todo mundo, faria o procedimento que deve ser feito, né? Porque qualquer negociação que não envolva os trabalhadores, aí a gente tem um outro problema, né? Que a gente vai entrar nessa discussão mais lá na frente, né? Então, quando a gente olha essa questão do financiamento sindical, foi uma previsão que a gente fez que a gente literalmente acertou em cheio, né? Os sindicatos realmente estão cobrando para fazer acordos sindicais. Alguns entendem as situações que as empresas estão vivendo e outros simplesmente não se importam, né? Mas é importante que a empresa ela tenha a ciência de que, para muitas pessoas, foi excelente, agora o sindicato ele vai lá para cá, para onde ele deveria, enfim, né? Mas assim, existe uma consequência para isso e isso vem se refletido agora, principalmente aí com a questão da pandemia. Isso. E muitas empresas precisaram procurar o sindicato, né, em razão da pandemia. Algumas empresas fecharam e precisaram negociar com o sindicato o pagamento de rescisão. Porque assim, uma das perguntas que a gente mais ouviu no ano passado
olha, eu tô quebrado, posso parcelar a rescisão? A resposta era uma só, Pode, pode. Desde que desde que você você faça um entre, acordo coletivo. que você faça um acordo coletivo com o sindicato e negocie essas rescisões. Isso é possível. Agora, sem o sindicato, isso é irregular, né? E implica no pagamento da multa que é prevista no artigo 477 da CLT. Então, são situações de que o sindicato ele precisa se envolver. Né? E passou o tempo de que o sindicato é aquele inimigo número um e tudo mais. Isso, né, não é possível. É claro, é claro. Você vai ter diretores sindicais mais radicais, vai ter diretores sindicais que não querem conversar, que, né, falam o Acha que que querem, só o existe lado obrigação deles. só existe a obrigação da empresa, só existe o direito dos empregados, dos trabalhadores. Isso. Só que a gente está vivendo um contexto que é. Aí eu vou te perguntar de novo: quantas pandemias você já viveu? Eu uma só. Uma só. Tô querendo Ninguém viver passou por outra, não, porque isso. essa daqui ainda nem acabou. E nesse momento a gente tem que pensar sempre em duas coisas: a preservação do negócio para garantir a preservação do emprego. Porque se Isso, a gente não exatamente. pensar na necessidade de preservação do negócio das empresas, os empregos eles vão estar fadados a serem extintos. Então Sim, é importantíssimo que haja um diálogo entre o sindicato e as empresas e busque os interesses. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver falando sobre a sobre a parte de negociação. negociação em si, né? Exato. E aí, Né, doutora, antes da gente continuar, para aquelas pessoas que estão chegando agora, nós sejam muito bem-vindos, boa noite para a nossa live, né, que a gente vai falar hoje sobre negociações sindicais. Vamos falar um pouquinho sobre técnicas de negociação e como é que a gente pode aplicar isso na negociação sindical. Para quem chegou agora, deixa que quiser interagir com a gente, vamos fazer pergunta. Tem a caixinha aqui de perguntas, tem um balãozinho com sinal de interrogação. É só clicar nesse sinal de interrogação, fazer a sua pergunta, que a gente vai buscar respondê-la durante a nossa live. E aí a gente faz também um convite para vocês que estão participando aqui conosco. Tem o aviãozinho, clica nesse aviãozinho e manda para aquela pessoa que você acredita que pode ter interesse nesse conteúdo, né? Aquela pessoa do RH, da contabilidade, ou até mesmo aquela pessoa que quer saber um pouco mais sobre negociação, porque a gente vai falar um pouco de negociação hoje. A gente fala de negociação exatamente. sindical, mas a gente vai falar como aplicar algumas técnicas de negociação no modo, De no modo ambiente geral. sindical, de modo Uhum. geral. A Então, gente clica vai. no aviãozinho, encaminha para aquela pessoa e fala assim, ó, tá tendo uma live agora com o pessoal da Consulting S3, né? Com o pessoal da Consulting S3 no @Consulting S3, chama essa pessoa para cá e fala, ó, eles estão falando sobre negociação e vão falar sobre negociação sindical. Se tiver e puxa essa pessoa para cá, porque isso vai ajudar muito a gente, ajuda muito o nosso trabalho. Né, Com doutor? certeza, com Então, certeza. vamos seguindo aqui. Vamos fazer Vai. uma ressalva aqui, porque você falou ali, né? E as pessoas sempre têm muita dúvida em relação a isso, né? Que quando a gente precisa de negociar com o sindicato, a gente faz um acordo coletivo. E as pessoas confundem muito acordo coletivo com convenção coletiva. Então, a gente sempre Uhum. faz essa ressalva. O que é o acordo coletivo? É aquele acordo que é feito entre a empresa ou um conjunto de empresas e o sindicato. E a convenção coletiva ela é feita entre o sindicato dos empregados e o sindicato das empresas. Então, são dois sindicatos tratando. Isso é o que? Uma convenção coletiva. Se a gente trata empresa-sindicato ou um conjunto de empresas e o sindicato, isso é um acordo coletivo. Então, normalmente, no caso do negociado prevalecendo sobre o legislado, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, a gente vai estar tratando de acordo coletivo. Por quê? Porque vai tratar de assuntos muito específicos, né? E esses assuntos muito específicos, eles dizem respeito à empresa, à particularidade da empresa. Isso pode ser muito interessante, né? A Vamos gente trazer uns usa exemplos aqui. uns exemplos, são bem simples, pode falar alguns aí. Vamos lá, eu já tive situação de uma empresa que ficava localizada em um local de difícil acesso, passava ônibus, mas era muito difícil de você chegar no horário porque os ônibus eram muito limitados. Então, pela regra, pela lei relacionada ao Vale do Transporte, você não pode dar o dinheiro O do Vale do dinheiro. Transporte, né? Mas
Através de um acordo coletivo, a empresa firmou, que foi firmado entre a empresa e o sindicato, possibilitou para que os trabalhadores recebessem esse valor em dinheiro, né? Eu passei por essa mesma situação em Mossoró, que a gente foi fazer um acordo coletivo numa cidade chamada... Ai, esqueci agora, mas é bem longe. É um lugar bem longe. E lá nessa Tibau, cidade... é Não, Tibau. não é Tibau, é pra frente de Tibau. Eu esqueci o nome da cidade. Eu sei que nessa cidade não tinha ônibus, não tinha transporte público de forma alguma e não tinha como locar, a empresa não tinha como locar o transporte para poder transportar os trabalhadores. Então, o que ela Uhum, fez? Né? Ela fez um acordo com o sindicato e nesse acordo com o sindicato, ela promoveu a possibilidade de que eles fossem de moto e ela pagaria gasolina. Então, ela pagava o vale transporte em gasolina. Ela fornecia X litros de gasolina uhum, por mês para cada funcionário, para que eles chegassem até a sonda. Porque era uma cidade tão pequena, que não tinha como locar um transporte, não tinha transporte público, não tinha nada, e não tinha como chegar na sonda. E ela falava, eu não tenho como arrumar uma van, trazer para cá e colocar. Então ela negociou com o sindicato, e foi até engraçado que a gente fez uma reunião com o sindicato na sonda. E era um lugar muito longe, assim, lá é muito quente, né? Essa região de Mossoró é muito quente. Tinha uma única árvore, e a reunião do sindicato foi feita debaixo dessa árvore. E a gerente de RH, que eu estava acompanhando na época, ela falava assim, Leslie, a gente está no meio do mato, só tem uma árvore aqui, a gente está aqui. Imagina se esse povo do sindicato resolve fazer alguma coisa com a gente, matar a gente, fazer alguma coisa. Eu falava assim, não, mas tem muita gente aqui, não tem como, não. Mas era um lugar assim muito distante, muito distante. Então são peculiaridades, assim, né? São uhum. situações muito específicas que a gente vive e que a gente às vezes precisa do sindicato para poder resolver. Então, o sindicato pode ser muito válido, né? Uma boa relação com o sindicato pode ser muito válida nesses momentos. Também já tive situações em Nem questão de amor nem ódio, salário, né? nem amor nem ódio, porque amar o sindicato é Uhum. difícil, mas não precisa odiar também, a gente pode manter uma relação pacífica, né? Tive um contato com o sindicato de Vitória, que representa restaurantes e hotéis, essas coisas. E até eu brinco muito com ele, Everton, se ele estiver assistindo a gente, é um boa noite para você. E eu falo para ele, ei, Everton, tá com saudade de mim? Ele fala, Deus me livre de falar com você, você só me liga para me pedir as coisas. Mas assim, né, apesar da gente ter começado uma relação muito difícil, hoje a gente mantém uma boa relação e eu tenho certeza que se eu precisar representar a empresa em relação a esse sindicato, eu vou conseguir ter uma boa negociação, ter uma boa conversa e a gente tem que ir construindo assim, né, as relações com esses órgãos. Eu vou falar mais na frente, né? Quando a gente falar um pouco mais sobre a técnica de negociação, porque é o seguinte: toda vez que você tem aquele primeiro contato entre o sindicato e a empresa, você tem de um lado, né, a perspectiva, é o foco em posições. E o que é o foco em posições, né? A minha posição como advogado do sindicato, a minha posição como representante da empresa. E aí, em cima da posição, há interpretações. E aí, interpretar é diferente de observar. O processo, eu acompanhei parte desse processo, foi um processo de desconstrução, onde a observação reinou ao longo das discussões e o foco saiu das posições e foi para os interesses. E aí, nesse momento, vocês conseguiram estabelecer boas relações, né? Enfim, mas a gente vai entrar mais um pouquinho lá É, na frente. uma outra coisa que a gente... Não, pode falar. Não, pode seguir, pode seguir. Uma outra coisa que é importante também é que as empresas elas tenham a compreensão de que elas precisam participar das negociações coletivas, né? Por mais que sejam convenções, que sejam sindicato discutindo com o sindicato, a empresa precisa participar, ela precisa entender como é que está funcionando, o que está sendo discutido, dar a opinião dela, colocar o posicionamento dela, né? E por quê? Porque a consequência dessa não participação ela pode ser muito complicada, ela pode gerar resultados muito negativos. Diga aí. Eu tenho que contar um caso. Conta um Eu caso. acho que para mim, foi um dos casos mais emblemáticos pelos quais eu passei, né?
Você só anota aqui. Boa noite. Na opinião de vocês, o enfraquecimento do sindicato vai aumentar as demandas na Justiça do Trabalho? O que você acha, doutora? Então, eu acredito que não, né? E na verdade, assim, a gente colocou um pouco disso, né? Boa noite, Paulo. Eu não sei se ele entrou no comecinho da live ou se ele entrou depois, mas o que a gente estava falando em relação a isso? Muito embora a reforma trabalhista ela tenha, sim, gerado um enfraquecimento dos sindicatos em função dessa quebra do financiamento sindical, os sindicatos ele tem encontrado outros meios. E os empregados, eles continuam procurando os sindicatos quando eles têm necessidade. Né? A queda de processos na Justiça do Trabalho, ela muito mais se deu pela responsabilização que agora existe em relação aos pedidos que são feitos, do que por qualquer relação sindical. Né? Então, assim, por que houve sim, né? Principalmente quando a reforma saiu, uma queda dos processos trabalhistas? Por quê? A partir dali, a partir da reforma, houve uma responsabilização pelos pedidos que eram feitos, com a litigância de má-fé, com a condenação de honorários. Ainda existem juízes que entendem que essa cobrança de honorários ela é inconstitucional, assim como a cobrança dos honorários da perícia, quando o empregado perde a perícia, né, quando a perícia é negativa para ele. Mas muito embora haja essa pena... houve o enfraquecimento do sindicato, o que trouxe a queda foi isso, né? Foi essa responsabilidade do empregado. Por quê? Porque antes as demandas não responsabilizavam nada. O empregado podia entrar com uma ação de R$1 milhão, né? Como eu já tive um caso assim, o empregado entrou com uma ação, colocou o valor da causa de R$1 milhão, o juiz achou aquilo um absurdo, reduziu para 500 mil e no final ele ganhou R$11 mil. Né? 2 milhões, né? 2 milhões. 2 milhões. Então, assim, são situações... Isso sim causou uma queda, né? Uma redução dos processos trabalhistas. Não essa questão sindical. Isso aí não afetou, não. Os sindicatos continuam representando os empregados, continuam entrando com ações. Isso não mudou, não. Uhum. Agora, vamos voltar que a gente estava falando sobre a importância das empresas participarem das negociações sindicais. Eu tenho um caso muito emblemático para mim. Então, vai lá, conta o caso. Mais desafiadores, né? Em um determinado momento, não vou falar um ano aqui, mas no ano anterior à minha chegada na empresa, o sindicato patronal construiu, junto com o sindicato dos trabalhadores, um instrumento sindical, um instrumento coletivo, aonde os valores de benefícios e de remuneração, eles poderiam chegar a 60% dos valores pagos. Não, minto, o salário chegava até 60% dos valores pagos praticados atualmente pelas empresas, não uma só, que eram várias empresas. E os benefícios, o ticket de alimentação, ele chegava a ser 200% maior. Mas isso por quê? Porque as empresas que estavam na região, elas não se preocuparam em acompanhar as movimentações que aconteciam no sindicato. Então, ó, eu sei o seguinte, quando eu cheguei, eu causei um furdunço violento, fui para a greve, bati de frente com a greve. Quando eu falo fui para a greve, né, os empregados foram para a greve, eu bati de frente com a greve, fui bater lá na sede do sindicato, lá em Salvador, quebrei o pau, fiz um fuzuê violento e no final das contas, assim, foram várias rodadas de negociação do sindicato, focando sempre de forma objetiva, clara, com critérios, e a gente chegou num acordo, um acordo coletivo, aonde a gente conseguiu reduzir o passivo trabalhista da empresa, e aí, por consequência, algumas outras empresas que estavam acompanhando, estavam dentro da rodada de negociação, que também entraram, participaram do processo e entraram. Né? E nisso a gente conseguiu reduzir não apenas o nosso passivo, né? A gente reduziu o passivo, na época, se eu não estou enganado, foi mais de 80%. Tá? E eu estou falando aí passivo na ordem de mais de R$2 milhões. Para a gente, para a empresa para a qual a gente prestava serviço, porque tanto a gente quanto a empresa foi acionada de forma jurídica na Justiça do Trabalho, mas a gente conseguiu construir um instrumento coletivo, a gente trouxe os trabalhadores. Isso aí é importante, né? A comunicação, o diálogo com os trabalhadores.
é importante, com todo o processo de negociação sindical, você tem a empresa de um lado, você tem o sindicato do outro, você tem os trabalhadores do outro, e além disso você pode ter um tomador de serviço, que é uma terceira parte interessada, nesse caso é uma quarta parte interessada, né? E você tem todo o ambiente que está envolvido dentro desse processo. Entender isso é extremamente importante. E aonde que eu quero chegar com essa minha fala, né? Eu poderia ter evitado todo esse desgaste, muito embora não tenha sido responsabilidade minha na época, mas foi um problema que eu tive que resolver. Eu demorei, foram vários meses de negociação. Eu estou falando aí, eu cheguei na empresa, foi mais ou menos um ano de negociação. Tá? Um ano de negociação, e briga, e né, reúne, e greve, e tomador de serviço na cabeça da gente, enchendo, perturbando, né? Porque ele também é interessado dentro do processo. E aí uma outra coisa que é importante a gente entender em processo de negociação, todas as pessoas, todas as figuras, como elas estarão sendo impactadas. Porque se você não tiver essa percepção, você corre risco muito grande de falhar no processo de negociação ou trazer uma negociação ruim para algumas dessas partes. E isso prejudica negociações futuras. Bem, na verdade, qualquer negociação que você vai fazer, você tem sempre que pensar nas pessoas que serão impactadas, né? Você tem que sempre pensar em todos os aspectos, em todo mundo que está no entorno, né? Quem vai ser afetado, qual o impacto que vai ter, se é grande, se é pequeno, se a gente pode fazer alguma coisa para minimizar, se esse impacto pode ser diferente, tudo isso tem que ser analisado, não é impossível você fazer uma negociação sem pensar nisso. E aí as empresas, elas precisam, quando elas receberem lá a cartinha da Assembleia Geral, primeiro, precisa ser sindicalizada ao sindicato patronal. Por quê? Se acontecer alguma coisa, alguma decisão que o sindicato daquela categoria tome e que vai te impactar, se você não for sindicalizado, você não tem vez nem voz, você vai ter que seguir. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, se você não for sindicalizado, não participar de forma ativa, você simplesmente vai ter o seu negócio impactado. E vai ter o seu negócio à mercê das negociações de terceiros. Ou seja, você vai perder o controle sobre os custos do seu negócio. Por isso é uma coisa interessante, porque as pessoas questionam assim, não, mas eu não tenho nenhum funcionário sindicalizado, então eu não preciso seguir a convenção. O que as pessoas têm que entender? Que a convenção era da categoria. Né? Não interessa se tem algum sindicalizado, se não tem, se está recolhendo, se não está recolhendo. A convenção coletiva, ela é da categoria. Então, qual é a categoria? É motorista, construção civil, né, comércio, restaurante, hotelaria. Então, assim, é a categoria. Então, existe a convenção, você precisa conhecer isso, a gente já bateu nessa tecla milhares de vezes. Né? E vamos continuar batendo. E participar da negociação é tudo. Né? Vamos falar um pouquinho, então, da negociação, que aí é um assuntinho que toma tempo. Antes da gente falar da negociação, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aquele print, a gente congela o rostinho, o rostinho sorrindo por 5 segundos, quem está acompanhando a gente tira o print, depois posta lá no seu stories e marca a gente, @LeslieMesquita, @marceloserra.adm e @consulte-S3. Vamos lá? Eu vou tirar uma fotinha também. Aquele sorrisão por 3 segundos. Aí, foi. Então vamos lá, vamos partir então para as dicas. Vamos ser práticos agora, né? Porque toda vez que a gente fala, a gente sempre gosta de trabalhar os conteúdos, o contexto, sempre de uma forma muito prática para que as pessoas possam aplicar isso no seu dia a dia. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai para uma negociação. Primeira coisa, que as pessoas simplesmente falham nesse processo. Não fazem. Que é... Você chuta aí, doutora. Eu não vou chutar, não. Eu vou deixar você falar aí, porque eu vou falar tanta coisa aqui que ela precisa fazer antes. Que é o planejamento. Se você vai negociar, você precisa planejar, você precisa pensar na negociação como um todo. Eu já ia esmiuçar esse planejamento aí, eu já ia falar um monte de coisa, vamos lá.
Tá, então vou deixar você falar. Não, pode continuar. O que que tem? Quais são os itens que a gente precisa ter dentro de um processo de planejamento de uma negociação coletiva? Bom, a primeira coisa que eu penso, antes de você fazer o planejamento, é isso que eu ia colocar, é você, primeiro, conhecer a convenção que você já tem, né? E Uhum. 90% das vezes você já tem essa convenção. O acordo Ver coletivo. ou o acordo coletivo. E dentro disso, entender o que funcionou, o que não Uhum. funcionou e quais são as suas necessidades. Né? Uhum. Então, assim, acho que o primeiro passo para esse planejamento é isso. O que você pensa? Não, eu acho que sim. Você não consegue discutir se você não tem o conhecimento. É uma coisa que é muito engraçada, né? Todo mundo que trabalha, que entrou para trabalhar comigo na área de RH, a primeira coisa que eu faço é toma aqui a convenção. Primeira coisa, toma aqui a convenção. Leia, entenda, tire todas as suas dúvidas, porque esse é o primeiro instrumento que a gente precisa trabalhar para fazer a gestão de pessoas dentro das organizações. Você tem que atender a legislação. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa atender a legislação. Então, conhecer o instrumento coletivo, ele é fundamental dentro desse Exatamente. processo. Conhecendo o instrumento coletivo, eu tenho um negócio assim que eu acho que é... E eu falo que isso não é só para negociação sindical, não, que eu vou te falar agora. Toda negociação, você precisa ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo definido? Qual que é o resultado que você quer chegar enquanto você está dentro de um processo de negociação? Eu gosto muito daquela frase muito conhecida aí da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não planeja o seu processo de negociação, então, e você não define aonde você quer chegar, então tanto faz. Qualquer resultado que vier vai ser um resultado. Só que ele provavelmente não vai ser o melhor resultado que você poderia ter enquanto representante da empresa. Se você for o dono da sua empresa, você pode estar ali impactando diretamente o negócio por não ter feito a preparação. Exato. Quando a gente olha para o mundo dos negócios, de uma forma geral, quando a gente fala de gestão, as empresas normalmente, as coisas não dão certo por quê? Elas não planejam direito. Ou não fizeram o planejamento. Ou seja, ou não planejaram, ou fizeram o planejamento mal feito. 2, fez o planejamento, mas não executou. Então, dentro do processo de negociação é diferente. É lógico que o planejamento, você tem uma perspectiva daquilo que pode acontecer. Se você pode se preparar para cenários diferentes. E dentro desse contexto, se a dinâmica da negociação mudar, o planejamento ele é uma trilha e não um trilho. Ou seja, o trilho ele é aquilo, você não pode sair daquilo. E o planejamento não é isso. O planejamento é uma trilha, é um caminho. E se o caminho, o terreno está. É que tem um negócio lá que é. Eu gosto muito de fazer essas analogias, né? Acho que foi até uma analogia relacionada ao exército canadense, que ele fala o seguinte: entre o mapa e a paisagem, fique com a paisagem. Ou seja, se o mapa fala que tem um rio e na paisagem mostra que não tem um rio, então tem alguma coisa errada. Você tem que olhar o que está acontecendo. No planejamento também não é diferente. Por mais que você tenha planejado e durante a negociação muitas informações que você não tinha podem surgir, situações podem acontecer, você precisa se adaptar a essa nova realidade. Nada diferente disso. E isso é uma coisa interessante, né? Eu estava numa negociação em 2019 e a gente fez a primeira reunião. A primeira reunião foi muito acirrada, foi muita confusão. A gente saiu da primeira reunião com a proposta de pensar e fazer uma outra proposta. E nós viemos para essa segunda reunião muito armados, extremamente armados. E esperando que realmente a gente fosse chegar lá e ter o maior quebra-pau, ter a maior confusão. E eles não aceitarem nada daquilo que a gente estava propondo. Então a gente foi com a disposição de brigar, de arrumar confusão, de realmente entrar no atrito se fosse necessário e Sua sair de cara lá isso, sem né? resolver nada. E sair de lá sem resolver nada, mas bater o pé e dizer, não, nós estamos certos. E o Aham. que aconteceu? A gente chegou na reunião
E até né, a pessoa que era o responsável pela empresa falou comigo: se vira, você fala, se tiver que bater, você bate, você resolve, porque eu não quero entrar nessa confusão. E a gente chegou na reunião e eu passei tudo aquilo que, né, que a gente tinha conversado, e esperando o não deles e a reação negativa. E eles disseram: ok, a gente aceita. Aí, tipo assim, a gente olhou um pro outro e tipo, tá, Ótimo. ótimo, né? Mas a gente foi preparado para tudo. Então é bem o que você está colocando, né? Você tem ali o planejamento e você tem a realidade do que está acontecendo. Então tem que ter realmente um consenso entre uma coisa e outra, sem dúvida. E assim, é muito engraçado, né? Quando você vai para o processo de negociação, você pode pensar em diversos cenários, mas pode se preparar para diversos cenários, mas pode acontecer alguma coisa inesperada. Sempre pode acontecer. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer dentro do processo do planejamento, né? Aí você tem o planejamento, que eu acho que para mim é a primeira etapa. É o básico. Né? É o básico, é o básico. Né? E aí você está definindo o objetivo, o que é que eu quero alcançar dentro dessa reunião, dessa negociação. E aí uma das coisas que é muito importante, Ixi, Maria. Um Muito ponto importante. que é extremamente importante, né? Você ficou às vezes, vai chegando no final do dia, vai dar um branco aí, né? Dá, Você de fica vez em quando cansado, mas dá. é assim mesmo. O fosfato queimou, né? Mas, seguindo. Então, você conhecer as pessoas que estão participando da mesa de negociação é importante. Extremamente importante. Por quê? Se você conhecer quem negocia, quais são as características dessa pessoa. É lógico que se você vai fazer o primeiro contato, o máximo que você pode fazer é sondar. Você não vai saber como fazer ali o tratamento naquele dia a dia de uma forma mais personalizada. Respeito tem que ocorrer sempre, mas a personalização de como é que você vai tratar, como você vai discutir, é diferente. Não vai ser a mesma coisa. Sim. Então, conhecer essas pessoas, a gente vai assim, no sentido de buscar informação, saber quem é, se porventura conhecer o background dela, de onde ela vem, qual que é a história dela dentro da área sindical, se é diretor sindical há muito tempo, qual que é a militância. Tem que buscar e saber tudo que você puder das pessoas que estão participando da mesa de negociação. E aí eu vou até fazer um parênteses, que isso também você pode fazer para o mundo fora do ambiente sindical. Você vai negociar com empresas, vai negociar com pessoas, vai negociar o processo, vai negociar uma posição dentro de uma questão laboral, você está procurando, pleiteando um emprego. O que você precisa fazer? Procura o LinkedIn da pessoa, descobre qual que é o que ela fez da vida, onde foi que ela estudou, vai no Facebook, descobre o que ela gosta de fazer. Você entrou na empresa, olha lá o que está na parede da empresa, como é que as pessoas são, qual que é a missão, visão, valores, políticas. Olha, você está negociando com uma pessoa, você está na sala dessa pessoa, olha o que está em volta, entenda quais são Tenta conhecer a pessoa conhecer pelo que os tá no entorno interesses. dela. Cara, hoje foi assim sensacional. Aqui minha sala não está pronta, não. Eu estou em reforma ainda e está faltando eu fazer a parte de iluminação. Mas hoje foi muito engraçado. Eu tenho aqui um bonequinho do Homem de Ferro, um bonequinho do Batman, eu tenho o Steve Jobs, então eu estou montando aqui. E aí o eletricista chegou. Nossa, que legal! Você gosta do Homem de Ferro? Você gosta do Stan Lee, que é o criador, né? E aí ele criou vários personagens. Aí eu acho maneiro. Tem o cara da DC aqui, você tem a Marvel e a DC. E aí o que ele estava fazendo naquele momento ali? Ele estava me desarmando dentro do processo de negociação. Não posso dizer que ele estava fazendo isso de forma intencional, eu não posso afirmar isso naquele momento. Primeiro contato que eu tive com ele. Mas assim, você criou um processo de conexão, você criou uma ponte. A gente chama isso de Golden Bridge, que é criar o processo para que a negociação ele possa ocorrer. Então, é importante que dentro do processo de negociação você conheça as pessoas que estão participando. Para quê? Para que facilite o processo de criação dessa ponte. A gente precisa sempre criar pontes dentro de um processo de negociação e não muros. Se a gente chega armado,
A gente chega com um muro, chega com uma proteção. E naquele momento a gente não é isso que a gente precisa se a gente se a gente quer chegar em um resultado específico, se a gente quer atender aos nossos interesses. Eu tenho um caso. Conta aí. Eu adoro casos. Sou colecionador de casos. Eu trabalhava, né, para essa mesma empresa que a gente negociou lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu trabalhei para essa empresa há 10 anos, mais ou menos, ou mais de 10 anos, eu não me lembro. E eu tinha negociado com o sindicato em Aracaju com o gestor anterior de RH da empresa. Uhum. E ele foi armado para o sindicato e chegou lá. Ele bateu de frente com o presidente, arrumou a maior confusão e fez uma proposta e entregou para ele, na verdade, uma proposta e anotou várias coisas bastante agressivas nessa proposta. E não foi possível fechar essa negociação. E durante algum tempo a gente precisou seguir a convenção geral sem fazer um acordo coletivo separado. Foi uma fase bastante difícil. Só que esse gestor saiu da empresa, entrou uma outra pessoa, que foi essa pessoa com quem eu negociei lá em Mossoró. E a gente também foi para Aracaju negociar com o presidente do sindicato. Quando a gente marcou a reunião com o sindicato, a primeira coisa que eu descobri é que era o mesmo presidente. E ela podia não estar presente na reunião anterior, mas eu estava, né? E eu lembrava de tudo que tinha acontecido e eu tinha certeza que ele também se lembrava, mas eu não sabia qual era a mágoa que ele tinha guardado ou não daquela situação de guerra que se instalou naquela primeira reunião. E aí, quando a gente chegou na reunião, foi bem engraçado, assim, ele estava com um papel, assim, na mão, um bolo de papel na mão, enrolado, assim, debaixo do braço, sentou na nossa frente e falou assim, eu conheço você, falou para mim. Falei assim, que bom que você lembra de mim. Ele falou, não das melhores situações. Eu falei, bom, as recordações que ele tem já não são boas. E ele tirou, então, debaixo do braço, o documento que o gestor anterior tinha entregado para ele. Nossa. E falou para a gente o seguinte, olha, antes de negociar o novo, a gente vai finalizar o velho. E se a gente não finalizar o velho, a gente não negocia o novo. E aí olhamos uma para a outra assim e falamos, então o nosso desafio primeiro aqui vai ser estabelecer uma boa relação com ele e mostrar que nós somos outras pessoas e não, né, nada a ver com aquele gestor anterior que esteve lá. A reunião começou 9 da manhã e ela terminou 8h30 da noite. E a única coisa que a gente conseguiu dessa reunião, né, de um dia inteiro, foi quebrar a situação anterior. E a gente precisou voltar na semana seguinte, pertinho, ali em Aracaju, né, logo ali na esquina. A gente precisou voltar na semana seguinte para quê? Para negociar o acordo coletivo. E graças a Deus a gente conseguiu, a gente fechou e tudo mais. Mas primeiro a gente precisou desarmar toda a situação de guerra que estava instalada, né? O que a gente precisa entender dentro de todos os processos de negociação? A construção da ponte de ouro, do canal de comunicação, na busca pelos resultados, é extremamente importante. Se você não estiver disposto na construção de pontes, em vez de construir muros, você vai ter muita dificuldade no processo de negociação. E aí é importante que a gente entenda o quê? Existem duas situações, existem as posições, existem os interesses. Eu não posso presumir qual era o interesse dele na época, mas a gente pode entender o seguinte, o que é a posição, o que é o interesse? Posição é aquilo que ele colocou. Vou negociar com o velho primeiro. Mas por detrás disso, o que é um ego ferido? Eu posso inferir N coisas. O interesse dele era mostrar que as coisas não são assim. Então, no processo de negociação, principalmente sindical, eu gosto de ter aquela parábola ai meu pai, esqueci o nome do bode na sala, que a pessoa pega, bota o bode na sala, deixa as pessoas lá por uma semana, né, só para causar o desconforto e depois tira o bode da sala para dizer o seguinte, agora tá bom, né? Então, qual que era o meu interesse aqui nesse momento? Era mostrar para você que a situação que estava era boa.
Mas o que é uma coisa, uma outra analogia que eu acho que é mais aplicada a essa situação é um iceberg. A posição é o que é a ponta do iceberg, é aquilo que a gente consegue ver. O interesse é o que está debaixo da água, que a gente não enxerga. E dentro do processo de negociação, a gente precisa buscar entender e descobrir quais são os interesses das outras pessoas. Você vai com uma posição, mas por trás dessa posição existe o interesse. É lógico que você não deve colocar quais são os seus interesses dentro de uma mesa de negociação. Se você fizer isso, você está entregando ouro, né? Você tem que fazer com que o processo, é que não namoro, né? Você vai descobrindo, as pessoas têm que ter aquela sensação de que estão avançando, estão descobrindo o que a outra pessoa quer, para aí sim, você chegar no que a gente chama de ZOPA, que é a zona de possível acordo. Se você tem o seu interesse definido, você consegue entender a ZOPA, vamos botar dessa forma. É que nem assim, eu quero vender um carro, eu quero vender o carro por 80 mil. Isso é minha posição. Mas por até 75 eu fecho. Aí tem a outra pessoa que quer comprar o carro. Ele pode pagar até 78 mil, mas ele vai oferecer 70. A ZOPA, nesse caso, é entre os 75 e 78. Então, se eles conseguirem chegar num valor entre 75 e 78, eles vão conseguir fechar um acordo. Quem quer vender vai vender, quem quer comprar vai comprar. Mas isso porque é um processo. Você não faz de uma hora para outra, então você precisa... É um processo apreciativo, precisa ouvir muito. Isso é uma das características dentro do processo de negociação. A gente tem uma tendência natural de querer falar pelos cotovelos. Só que uma negociação bem feita ela é muito mais construída pelo que você escuta. Em cima disso, você vai ter o entendimento dos interesses do outro. Porque o outro ele vai soltando o ouro. Né? E com isso, você vai entendendo qual que é o interesse dele e qual que é, vamos botar assim, qual que é a zona, a área onde é que você precisa chegar para você chegar num acordo. Então, entender os interesses é fundamental. Né? E aí uma coisa que a gente gosta de trabalhar também são as âncoras de negociação. A âncora de negociação, tem muita gente que fala assim, dá seu preço, né? Fala o que você quer primeiro. E eu acho o seguinte, quem dá o primeiro preço ganha. Né? Ganha mais próximo daquilo que você está buscando. Por quê? A partir do momento que você define o que você quer, você vai chegar mais próximo daquilo. É muito comum dentro do processo de negociação sindical, a gente receber uma lista violenta, cheia de pedidos. Essa posição. O interesse deles é acrescentar um benefício a mais dentro da convenção coletiva, do acordo coletivo. Exatamente. É montar, é estruturar esse acordo, esse instrumento coletivo, tijolinho por tijolinho. Né? Então, essa semana mesmo eu fiz uma negociação nesse sentido, né? Eles me pediram valores e benefícios absurdos, assim, muito fora da realidade. E aí eu falei, né? Tá doido? Quer quebrar a empresa? Não pode fazer isso de jeito nenhum. E ele falou, não, doutora, não é bem assim. A gente vai fazer uma outra proposta. Eu tenho certeza que a outra proposta vai ser muito mais próxima da realidade do que aquilo que eles estavam me oferecendo. Até você sabe até onde você pode chegar e ele sabe o que ele quer. Vai chegar uma hora que vocês vão conseguir conciliar o processo. Né? Exatamente. E aí uma coisa que é muito importante também que as empresas tenham é o Batman, Malo. Tem diversos nomes para isso. Eu chamo isso de plano B. Né? Você tem que ter um plano B. Tem que saber qual que é a alternativa que você tem, caso você não consiga chegar dentro de um acordo. Chegar a um acordo dentro do processo de negociação. Então, quanto maior, mais forte, mais poderosa for a sua segunda opção, você vai ter melhores condições para negociar um acordo. Por quê? Se der ruim, minha opção B sempre é muito boa. E isso vale para tudo, gente. Vale para carreira, vale para negociação B2B, empresa com empresa, B2C, empresa com cliente. Né? Então, isso vale para tudo. Você é sempre bom dentro do processo de negociação você saber qual que é a sua alternativa para que você consiga fazer a melhor avaliação possível para que você consiga chegar no melhor acordo possível.
né? E a E aí negociação vai ser sempre assim, né? Você sempre vai estar entre uma coisa e outra. E isso é negociar, né? Negociar não é bater na mesa, não é gritar, não é Não, fazer confusão. Isso não é. Isso com certeza não é negociação. A negociação ela vai demandar sempre de um conhecimento da outra parte, de como é que a outra parte pensa, quais são as pretensões reais dela, assim como quais são as suas reais necessidades, qual é o seu limite. Ninguém pode ir para uma negociação sem conhecer o seu próprio limite, né? A negociação ela é necessária que você conheça a necessidade completa do outro e o seu limite para negociar. você precisa descobrir qual que é o interesse do outro. Porque aí sim Exatamente. você consegue chegar no melhor acordo possível. Ó, a gente está chegando aqui para o Exatamente. final. Eu acho que a gente vai ter que. Deixa eu ver se eu consigo concluir aqui em 2 minutos. Vai Só para a lá. gente. Vamos lá, né? Então vamos seguindo aqui. A gente já falou dos objetivos, do planejamento, objetivos, posições de interesses, definição da âncora, ter o plano B, a necessidade de construir pontes. O que é importante dentro do processo de negociação? Que as pessoas às vezes falham bastante. É sempre aquela relação de soma zero, ou seja, eu quero pegar a maior parte do bolo da negociação. E aí a gente só enxerga isso, a gente não vê ambidestria dentro do processo, que é o quê? Por que em vez de eu aumentar a fatia do bolo que eu vou receber e você recebe uma fatia menor do bolo, por que eu não aumento o bolo? E aí todo mundo recebe mais, todo mundo ganha mais. Então é importante que as empresas pensem sempre que, dentro do processo de negociação sindical, ela precisa pensar em opções, em como ela consegue aumentar o bolo, ou seja, propor soluções que sejam viáveis para que ela possa conseguir o seu objetivo da negociação. E isso vale para tudo, gente. Tudo que a gente está falando aqui não vale só para a negociação sindical, não. Isso vale para as negociações e para os impasses, para os conflitos que a gente tem no dia a dia, que é normal. E aí, doutora, eu vou fazer o seguinte, não vou apertar, não. Vai Eu ficar acho que muito a gente puxado. vai ficar muito puxado, mas vamos fazer o seguinte. Para concluir hoje, né, para concluir a nossa live de hoje, toda negociação, ela precisa ser uma boa negociação. E para que ela seja uma boa negociação, ela precisa gerar novas negociações. Se uma negociação, você sai dela com a percepção de perda, ou seja, eu ganho e você perde, a gente não negociou de forma efetiva nem eficaz. A gente vai ter atritos e problemas na próxima negociação, porque nós vamos ter construído muros e não pontes. Exato. O processo de negociação a gente encerra da seguinte forma: precisamos construir pontes, e aí eu vou te dizer mais uma coisa. Vamos construir pontes ao longo desses meses que estão seguindo, vamos fazer mais lives. Para a gente falar mais sobre negociação, porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Tem muita coisa para falar. Negociação Doutora, é um assunto muito bom. Doutora, muito obrigado para quem esteve acompanhando a gente até agora. Agradecer a todo mundo. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Até mais. Até a nossa próxima live.